isso que eu vou concluir. Nós temos os 5 planos diretores, esses 2 que eu falei. Teve um de 69, o Plamin, que eu vou mostrar alguma coisa aqui agora. Em 79 teve o plano urbanístico básico, o PUB, e em 2006 o atual plano que está em vigência, que já está vencido há 3 anos, quase 4, de acordo com a lei. Então, o que acontece? Nenhum prefeito, sem exceção, respeitou o planejamento que foi pensado. O plano diretor de 69, o Plamin, ele foi feito por uma empresa chamada ProUrb, que era coordenada por Gustavo Oisel e Gustavo não, o outro, esqueci agora o nome, é Oisel. E Guarani está vivo. Guarani me testemunhou, foram feitos 500 exemplares, ele foi levar o prefeito o primeiro exemplar. Depois que levou no chefe da região, da 6ª região militar, né? Obrigado a mostrar lá na Salvador. E veio trazer o prefeito. O prefeito pegou, olhou, muito bonito, mas quem governa é o prefeito, não é papel não. Quer dizer, uma visão absolutamente. Está aqui, vou mostrar. Então a gente tem a nova ponte do Centro Pontal. Essa ponte ela foi pensada há exatos 50 anos, que é o Plamin. Aqui o recorde do Plamin do eixo Ilhéus Itabuna, né? A ponte está aqui já. Esse dia estava discutindo socorro a questão do local, que fica feio e tal, mas não tem fisicamente. Os ativos que a gente tem na área onde poderia vir a ser seriam muito mais prejudicados em razão de ser ter feito a intervenção. Não era por trás, não. Olha lá, vou lhe mostrar lá em detalhe. Olha ela aqui, né? Olha ela aqui, não é por trás não. Tá vendo? Esses eixos viários que estão aqui desenhados, esse é 69. Não, esse é 69. No de Lavina, lá atrás. Então, isso aqui tudo foi pensado. Essa mobilidade que a gente poderia ter hoje, a gente não tem porque isso não foi efetivamente aplicado, né? Esse plano aqui eu ganhei por uma sorte. Eu estava em casa, um amigo meu ligou: Nasal, minha mãe está jogando um livro fora aqui, eu acho que vai lhe interessar. Fico com o meu livro assim, é o Plamin. Você está onde? Estou na tua, peraí que eu vou ir agora. Eu paguei tudo que eu tinha, desbandeirei, cheguei lá e voltei com a coisa na mão, né? Já trazendo uma ideia para a discussão de amanhã, né? A gente tem aqui a ponte, e aqui tem uma espécie, já está acabando, uma linha do tempo da ponte. Essa ponte eu estou dentro desse problema desde que ela começou a ser discutida. Não estou falando lá atrás, 50 anos, não, estou falando agora, né? A partir de 2010, quando ela começou a ser discutida. E em 2012 foi contratado um projeto. Em dezembro de 2012 foi entregue. Em janeiro de 2013 abriu a licitação para a obra. Em junho assinou a ordem de serviço, né? Parou, retomou e agora está com previsão de conclusão para o ano, né? Ela tem essa intervenção, está aqui, tem 2 arquitetos que trabalharam profundamente nesse ajuste dos últimos. A gente teve uma discussão muito grande, foram quase 4, 5 meses de discussão com o Estado para poder ajustar como a gente entendia que era o melhor, e mesmo assim não conseguiu como a gente queria, né? Mas mesmo assim a gente está acabando, vai captar no fim. E a proposta que eu já levei ao governador é de ampliar essa extensão, passando aqui por trás e entrando aqui na rua Manuel da Nóbrega, que é a rua que tem a caixa mais larga, e com uma intervenção conjugada com a Praça Visela Tavares, Canaveiras e a rua Oswaldo Cruz, a Avenida Oswaldo Cruz com a rua Escolha Mauá, para que a gente possa ter um desenho já pensado, e isso tem realmente uma solução que fica melhor, porque como está, você termina trazendo um problema de um lado para outra cidade, né? E se você conseguisse fazer essa intervenção para cá, você resolveria o problema do fluxo. Lembra, discutiu isso exaustivamente, né? Aqui os 12 estáis, porque essa foto, esse espaço estava em branco, mas eu fui hoje lá no colégio CPM, aí foi dar uma olhadinha na ponte, lá do lado de cá já está com 12 de cá, para botar amanhã o do lado de cá. Esse aqui está com 12. São os 12 estáis, são 23 no total, e espero que realmente traga uma solução, não seja apenas um equipamento bonito, mas que tenha funcionalidade, né? Aqui em 2017, as mesmas fotografias,
mais ou menos parecida, né, com as modificações. E aqui, para finalizar, eu divulguei esse dia na rede social porque eu tive a honra de receber um trabalho do professor Marcelo Henrique Dias e 2 alunos, pedindo que eu fizesse uma leitura crítica. Para mim foi digo isso com orgulho, não com vaidade besta, mas com orgulho, porque um professor doutor mandar para um cara que não sabe nada, nunca estudou nada, para olhar e realmente encontrei umas coisinhas bobas, só de alguns enganos, né? Essa planta é uma planta de 1852, há exatos 167 anos, feita por um tenente do Exército, Marcolino Rodrigues da Costa, e estava fazendo levantamento do Rio Pardo, ao redor do Rio Pardo, lá embaixo, né? Canavieiro, né? Pardo da Canavieira e veio estudar aqui, Olivense aqui, né? E a gente vê que a caixa das ruas do centro nosso não é a mesma de 500 anos, né? 200 quase tem a planta de 500 anos, né? O que mudou aqui entrou a rua Marquês de Paranaguá, né? Algumas outras, a Aldeira da Vitória, que ela fazia isso, ela faz isso agora assim. Criou a Rua da Linha quando veio o trem, a avenida não tinha nada. Aqui a Praça Castro Alves, aqui a Igreja São Jorge, Praça Rio Barbosa, a Catedral, Rua Coronel Paiva, a Jorge Amado, a Prefeitura, Santos Dumont, São Oliveira, aqui a Almirante Barroso, General Câmara, acabou. Esse era o centro de Ilhéus. Eu tentei fazer uma aproximação com uma foto de hoje, não vai dar exato, porque essa escala desse mapa não é uma escala de exatidão como se tem hoje, né? Mas seria mais ou menos essa área hoje nossa. Então a gente vê que o centro antigo, e a gente vai receber agora um impacto forte, porque a ponte vai entrar aqui, né? Porque todo mundo, pelo menos pelo tempo, vai querer andar pela ponte nova, então termina desengarrafando na Cairu e engarrafando na avenida, né? Então, encerrei. Desculpa se passei do tempo. Então, dando continuidade, Luciana agora vai falar do desafio que é pensar na região metropolitana, quem sabe, né? Então agora 30 minutos, né? Ao mesmo tempo, quando estiver faltando 5 minutos eu darei um avisinho, tá? Obrigada. Ok. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente eu queria parabenizar, Natal, é uma honra muito grande estar aqui contigo nessa mesa. Eu estava conversando aí com a nossa mediadora, nossa professora, dizendo o seguinte: se nós estivéssemos aqui agora gravando, espero que esteja gravando, botar no YouTube, ia dar um show em termos de vista, de adesão, pessoas participando, compartilhando essa aula, que é uma aula de história também. Agradecimento a todos os presentes, principalmente a Aline por esse convite, a minha família que está aqui presente também. E vamos falar um pouco sobre a região metropolitana. E você já entrou muito bem no assunto, a gente vai tentar colocar qual é o cenário que a gente imagina e um pouco da sua história. Veio que o menino coloca ali na tela, para que a gente possa já começar. Mas a região metropolitana do sul da Bahia, ela já passa a ser uma grande realidade agora em 2019, e nós acreditamos que para 2020 a gente já vai ter aí uma construção política dentro desse contexto. Mesmo porque a gente já tem vários equipamentos aqui em comum. Amanhã mesmo nós estamos inaugurando uma policlínica que é um instrumento metropolitano, ele atende a 30 municípios. A gente inaugurou em 2018 o Hospital da Costa do Cacau, que atende também a vários municípios. Então a gente entende que a gente já tem alguns instrumentos. Recentemente, o governador esteve aqui conosco e deu um grande desafio para nós cuidarmos agora também da questão de resíduos sólidos através do consórcio público que a gente faz parte, não só do resíduo sólido, mas também da parte de infraestrutura, e esse é um grande desafio, e ele também é um equipamento metropolitano. Ok.
Tranquilo. Então a região metropolitana do sul da Bahia, ela não vem de agora, ela já vem desde 1989, né, quando houve a primeira iniciativa com o deputado Daniel Gomes e Antônio Menezes, criar a região metropolitana de Itabuna, que foi através da Constituição do Estado, no seu artigo 61. Em 2011, aonde Natal se referiu, nós também tivemos a indicação também na Assembleia Legislativa do Estado, criando a região metropolitana do Cacau, com 27 municípios. Em 2011 também são apresentados 2 outros projetos, a Lei Complementar número 102, que denomina RM, que é a região metropolitana de Itabuna, e a Lei Complementar 105, denominada Região Metropolitana Sul da Bahia, com 32 municípios. Em 2013, aí começou aquele estudo da SEDU, juntamente com o apoio da Bahia Gás. Foi uma leitura feita também pelo Pedrão, conhecido, né, que foi feito aí um trabalho em parceria com a própria SEDU. Esses mapas aqui são um mapa do meu amigo Nasal, ele me ajudou muito nesse trabalho, que foi um trabalho de dissertação nossa lá na nossa especialização de planejamento de cidades, da UESC, e a gente coloca aqui, olha o tamanho dessa região metropolitana, que foi a primeira proposta aqui, que foi trabalhada lá atrás, em 2011. Nós tínhamos a região metropolitana com essa quantidade toda de municípios, que é a região metropolitana do Cacau. A ideia desses 2 deputados foi exatamente fazer uma região metropolitana que atendesse às expectativas da produção da lavoura cacaueira. E de encontro com a legislação. A legislação diz que a região metropolitana é um tratamento de urbanidade, não um tratamento de território. É uma outra história. Tá? Em 2011, nós temos 2 propostas, e propostas que ferem também a princípio legal. Você vê que Barro Preto aqui, por erro, deve ter sido um erro de digitação, um erro de escrita com relação à proposta, Barro Preto e São José da Vitória ficou de fora, né, ficou no meio, né, como você puder fazer a região metropolitana e pular o município, né, tem que ser contíguo ao município. Então, não é possível fazer uma região metropolitana dessa forma. E também Santa Luzia, né, que está aqui do lado, e também foi colocada também de fora do processo. Essa região metropolitana, do ponto de vista barrista, é a que me atrai, porque coloca Bicuí como região metropolitana, coisa chique, coisa bacana, né? A região do forró é região metropolitana também. Riacho da Areia. Aqui já é uma outra proposta, não corrige as deficiências da primeira e coloca também dentro desse contexto, trocando somente de nome com relação à nomenclatura da região. Já a proposta feita por o Pedrão, que foi um trabalho da SEDU, ele já fez um estudo colocando já esses municípios aqui como municípios da região metropolitana, colocando somente 10 municípios. Ele levou em consideração, Nazar, você gosta muito aí dessa leitura com relação à parte de mobilidade, a parte de estado e tudo mais, ele faz praticamente uma cruz. Ele leva em consideração a BA ou BR 415 e a 101. Ele faz exatamente essa leitura com relação a esses 2 elementos de logística e de infraestrutura. Aqui já é também um estudo da SEDU, que você bem colocou. Ele coloca exatamente aqueles 8 municípios, depois ele completa com aqueles outros 3 que você acabou de colocar, que também é uma proposta levando em consideração, retirando aqui Floresta Azul e colocando também dentro do mesmo eixo do ponto de vista logístico. Essa é uma proposta do Cruz. Ele aumenta um pouco, né, e coloca dentro desses elementos. Proposta da SEDU, de 11 municípios, ampliando a quantidade de municípios também, já colocando Itacaré dentro desse contexto. O desafio da região metropolitana, a articulação institucional e política pública setoriais com a territorialidade metropolitana, construção da gestão pública compartilhada entre estados e municípios, garantindo a participação social. Esse instrumento que nós estávamos discutindo lá em 2011 e começamos também a discutir em 2013, nós, conforme falei aqui logo no início, nós não tínhamos ainda alguns instrumentos que nós pudéssemos dizer que era instrumento metropolitano. A exemplo do Hospital do Cacau, a exemplo da Policlínica que está sendo construída, a exemplo do consórcio multifinalitário que vai tratar da questão de resíduos sólidos,
as questões das universidades que estão dentro dessa linha, e principalmente as questões também com relação ao próprio turismo, com relação à parte de aeroportos e portos, que a gente pode verificar que há uma necessidade nesse entendimento. Compartilhamento da responsabilidade sobre o investimento público essenciais ao desenvolvimento social e econômico da região. Tem aqui uma colega nossa que é do Comitê de Bacias. A gente tira um exemplo com relação à questão do Rio Cachoeira. Como é que se pode tratar o Rio Cachoeira, por exemplo, a questões de saneamento básico de Bicaraí e não tratar de Itabuna? Como é que se pode tratar de Itabuna e não tratar de Ilhéus? Então, dentro desse eixo, você tem que tratar de uma forma que contemple a todos, para que você possa ter, de fato, um trabalho que atenda às necessidades. Compartilhamento, prestação de serviço de interesse comum, planejamento articulado, é o que eu acabei de citar. Fatos e soluções. A região desenvolve um processo gradativo de consolidação de uma conurbação urbana, identificada há algumas décadas, quase sendo que entre Itabuna e Ilhéus. Esse foi um pensamento inicial, realmente, da Torrão, quando ela coloca a necessidade de nós começarmos aqui pela conurbação urbana em vez de uma região metropolitana. Eu, particularmente, eu sou contra isso, porque você coloca o mesmo elemento de empoderamento para duas grandes cidades e você termina sufocando a cidade do seu entorno. Então, a conurbação urbana de Itabuna e Ilhéus, ela por si só já existe. Você oficializar isso é empoderar dois grandes municípios em detrimento aos demais. Eu, particularmente, eu não concordo com a ideia dela na época, e até hoje também eu faço minhas ressalvas. Esse fenômeno tende a se intensificar com o empreendimento previsto em curso, com tendência de consolidação de UAM. A gente já tem elementos para isso. Hoje a gente já tem elementos suficientes para dizer que nossa região ela tem capacidade muito grande de ser uma região metropolitana, diferentemente de Vitória da Conquista, diferentemente de Feira de Santana. Certo? Que a região metropolitana não teve esse atendimento, não teve esse cuidado, não teve esse olhar. Com relação à constituição dessa conurbação urbana crescida com a metrópole, subpolos, ERM pode ser uma estratégia de desenvolvimento sustentável, empoderando a criação de novos centros de desenvolvimento do Estado, na medida que possibilita a qualificação de infraestrutura e do serviço urbano necessário para atrair investimentos nacionais e internacionais. Eu não sei se vocês sabem disso, mas por pouco a gente não perdeu, nós tivemos que fazer uma alteração e dar mais inserção de impostos com relação ao sistema de telemarketing de Itabuna, porque o sistema de telemarketing de Itabuna que foi instalado lá, ele estava preparado para ser instalado na região metropolitana, porque tem benefícios federais que contemplam esse tipo de investimento. Então é uma das situações que permite a gente refletir sobre o tema. O ordenamento do crescimento provocado pela implantação de grandes empreendimentos, e são empreendimentos que são favorecidos para a região metropolitana através de incentivos econômicos, principalmente pelo Estado. A otimização de recursos públicos e privados através do ganho de escala no mesmo escopo. É o que nós estamos trabalhando hoje com relação à questão do consórcio público. Para vocês terem ideia, nós recebemos agora 9 máquinas, e dentro dessa máquina nós temos um equipamento que praticamente é impossível você tê-lo em municípios pequenos, que é o rolo compactador. O rolo compactador custa R$300 mil para você utilizar de vez em quando. Esse equipamento no consórcio não para, porque as pessoas têm necessidade, mas nós temos ali 16 municípios e 16 necessidades. Então, para você ter ideia sobre a questão desse instrumento, que é importante quando você fala de escala. O desafio da região metropolitana, a articulação institucional das políticas públicas setoriais. Eu já coloquei, eu acho que esse slide está repetido. Fatos e soluções. Possíveis impactos. Atração de investimento em indústria e serviços de apoio à produção e serviços e comércio urbano, isso é muito importante. Para vocês terem ideia, a região metropolitana no Brasil, ela tem uma história muito engraçada. Lá atrás, ela foi feita no intuito de fazer com que o regime militar tivesse um poder maior, uma influência maior sobre as capitais, certo? E do seu entorno, porque as capitais, na década de 70 e 80, os prefeitos eram designados pela União, pelo presidente, mas os prefeitos da cidade do entorno não. Então a região metropolitana teve essa finalidade de você pegar e empoderar as capitais e fazer com que isso acontecesse. Para favorecer esse tipo de procedimento político, criou-se também favorecimento à região metropolitana. E aí exatamente algumas indústrias e alguns serviços, eles são mais beneficiados por você ter uma região metropolitana
dentro desse contexto. Ampliação das ampliações comerciais, novos corredores de atividades na via mais importante de acesso ao porto e à zona industrial. Crescimento populacional nas mediações do Porto Sul, área urbana de Ilhéus, Itabuna, Itajuí e Puruçu. É você fazer o espalhamento, fazer uma distribuição melhor com relação a esse tipo de investimento, permitindo que haja também um aproveitamento dos municípios menores que estão contíguos aí a Itabuna e Ilhéus. Elevação do fluxo intraurbano e interregional, já foi colocado aqui também, alteração da estrutura bipolo dessas duas centralidades. A gente começa a pensar também em outras cidades fazendo parte desse contexto, e você começa também a verificar que o crescimento dessas cidades do entorno, ela vai diminuir a pressão sobre Itabuna e Ilhéus, dando aí um equilíbrio dentro desse contexto. Formação de aglomeração urbana com grandes vazios, com elevação dos fluxos intracidades, mantendo identidades atuais. Necessidade de gestão urbana regional. Essa necessidade urbana regional, ela vem exatamente ser atendida aqui, dentro dessa lei. Isso é muito importante, que quando nós estávamos discutindo lá, em 2011 e 2013, nós tínhamos uma vacância legis com relação à questão da legislação para a região metropolitana. O Estatuto da Cidade empoderou, a Constituição de 88 empoderou muitos municípios. Para vocês terem ideia, os municípios no Brasil, praticamente no mundo, o município é um ente federado que ele tem uma independência política, administrativa e financeira. A maioria dos países não tem essa independência. No Brasil tem esse tipo de empoderamento. O Estatuto da Cidade empoderou também os municípios e não empoderou a região metropolitana. Deixou a região metropolitana com a chamada vacância legis. Isso é tão verdadeiro, para quem conhece Salvador, quando você sai ali de Salvador, do aeroporto, e vai para Lauro de Freitas, você verifica que a região metropolitana de Salvador, que é de 74, ele não tem nenhuma ligação planejada com Lauro de Freitas. Você vai, depois você vira à esquerda, para depois você virar à direita, para você seguir ali na Estrada do Coco. Isso é uma clara evidência de que a região metropolitana que foi criada lá atrás não tinha nenhum tipo de gestão. E para piorar ainda, quando houve agora uma necessidade da Copa de 2014 de tornarmos metropolitano com a questão do metrô, identificamos que nós não tínhamos nenhum organismo, percebam bem, na região metropolitana de Salvador, que fosse de gestão metropolitana. Teve que criar uma nova lei, teve que criar uma autarquia para fazer com que houvesse ali um partido de gestão da cidade de Salvador com os demais municípios, porque não existia. Essa lei 13.089, ela veio exatamente a dar uma pacificação com relação a isso. A região metropolitana hoje, ela precisa que os seus membros que vão fazer parte dessa região metropolitana, ela tem que obedecer essa legislação. E obedecer essa legislação é exatamente na questão da gestão. Aonde ela toca muito mais forte? Ela toca o seguinte: olha, você quer fazer parte da região metropolitana, mas você tem que saber que você não vai perder poder, que o poder do ente federado ele é independente, mas você vai ter que compartilhar a gestão. Você vai ter que ceder espaço, você vai ter que compartilhar espaço. E isso aí ela deixa bem claro com relação a esse procedimento. E por isso eu acredito hoje que nós estamos muito mais maduros para a região metropolitana, porque nós já temos uma legislação que permita dizer que não há mais aquela briga de quem vai ser a sede na região metropolitana, se vai ser Itabuna e Ilhéus. Não importa onde vai ser a sede. Importa dizer que Itabuna e Ilhéus, como os demais municípios que vão fazer parte da região metropolitana, vão ter que contribuir dentro desse processo de uma equidade, de uma gestão mais pacificada, mais harmônica e mais compartilhada. Esses são instrumentos que são obrigados por essa lei, que você tem que ter. Você tem que ter o plano de desenvolvimento urbano integrado, você tem que ter o plano setoriais interfederativo, fundo público, operação urbana consorciada interfederativa. Esse plano de desenvolvimento urbano integrado, para vocês terem ideia, ele vai facilitar muito a questão de investimentos que possam atender não só um ou outro município, mas a todos os municípios que fazem parte da região metropolitana. A questão de operação urbana consorciada interfederativa já acontece agora com relação ao consórcio Litoral Sul, ele já faz esse tipo de atividades. Zona para aplicação compartilhada de instrumentos urbanísticos, já está fazendo através do consórcio público. O próprio consórcio público está aqui. Convênio de cooperação, contratos de gestão, compensação por serviços ambientais ou serviços prestados pelo município ou unidade territorial.
parcerias público-privadas e interfederativas. Então, esses elementos hoje, eles são obrigados quando você vai construir a região metropolitana. Então, a região metropolitana hoje, ele tem já um marco legal, que é como se fosse o norte, que dá exatamente ele um trilho para que ele possa seguir e fazer com que avance. Região metropolitana, fatores políticos, sociais e econômicos. Não sei se eu estou voltando. Aqui. Tem esse quadro, Nazal, que eu queria passar, que eu acho importante. Estou voltando. Para finalizar, nós temos uma discussão dentro desse termo aqui da CEDU, que eu acho muito importante. A gente só está colocando aqui mais canavieiras. A gente acredita o seguinte: a região metropolitana, ela tem que levar em consideração alguns elementos que foram colocados aqui. E dentro desses elementos muito importantes, e hoje eu creio para a nossa região, que é a região turística, é a gente levar em consideração o turismo como elemento de eixo principal, além da logística. Então a gente acredita que, se você pega a região metropolitana, que vai desde Canavieiras a Itacaré, socorro, a gente não vai ter problema de discussões sobre a questão do aeroporto, se vai ser lá em Comandatuba, se vai ser aqui em Ilhéus, ou se nós vamos ter 2, 3, 4 aeroportos para atender a região metropolitana, como acontece, por exemplo, no Grande ABC, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Salvador, para que a gente possa ter essa circulação. E o Nazal colocou muito bem aqui as questões de mobilidade urbana com relação a passagem de ônibus, tarifas e tudo mais. Nós passamos a ter, em vez de uma tarifa